Pessoal, hoje fazemos mais um programa de conversas do Movimento Endireita Brasil e recebemos com muito prazer o Leandro Specht, que é grafiteiro e artista plástico e pai e criador do Gadu Ananauê. Como é que nasceu essa história? Conta pra gente aí. Então, o Gadu começa há alguns anos atrás, quando eu estava fazendo umas tirinhas digitais para a internet, em relação ao conflito Israel-Palestina, essas coisas, eu criei um personagem chamado O Hipócrita. Hipócrita é aquele cara que, enquanto o mundo está pegando fogo, ele não faz nada, mas bastava Israel dar um espirro, fazer qualquer coisa, ele já ficava louco. Ah, não, porque Israel está destruindo, a morte, Gaza, ocupação. E aí eu comecei a criar esse personagem. E normalmente ele é um personagem de esquerda. Aquela barba, o cabelo mal penteado, camisa do Che Guevara, tal, e ele tem toda uma cartilha do que deve falar, do que não deve falar e de como se comportar. E aí eu estava sentado um dia jantando com um amigo meu e ele falou, cara, por que você não transforma esse seu personagem, o hipócrita, numa tirinha? Uma tirinha também uma fanpage, uma coisa assim. Falei, legal, boa ideia. E qual que vai ser o nome? Ele falou, pô, qualquer coisa, contanto que o sobrenome seja Ananauê. Ananauê, puta, genial, lógico. Aquele cara meio, tipo, brasilianista demais, aquela coisa. Aí, pô, Carlos Ananauê, Jorge Ananauê, não. Aí eu peguei, lembrei o nome do irmão dele e tal. Botamos o nome dele, o cara reclamou, tal. Era Gidu, aí trocou o J, botou um GA, Gadu. Gabriel Eduardo, Gadu Ananauê. E aí eu comecei a produzir as tirinhas dele, e sempre, no começo, ela é sempre uma coisa meio crua, tal, ainda meio difícil de entender, tal, o que estava acontecendo. E aí começou a multiplicar, entrei em contato, inclusive, com o pessoal do Socialista de iPhone, ele deu uma disparada em uma ou duas, aí começou a entrar, quando eu vi, agora está com 60 mil seguidores. Que legal. 60 mil. É a sua marca, né? É maravilhosa. É marca. Mas me conta uma coisa, como é que se você convive, é um ambiente, um meio artístico que é super importante, grandes criações, grandes ideias, mas tem uma tendência, tem um viés muito forte de esquerda, ideias de esquerda, às vezes até sem saber exatamente porquê. Como é que alguém que tem uma visão liberal convive com esse pensamento, esse mainstream de esquerda do meio artístico? Na teoria, a gente deveria viver sempre bem, independentemente da sua posição, do seu posicionamento político. É como deveria ser. É como todo mundo fala, né? Você é de direita, você é de esquerda, eu sou um cara de direita, liberal de direita. E todos os meus amigos de esquerda, a gente deveria conviver harmoniosamente. Só que, de uns tempos para cá, e eu acho que muita gente concorda comigo, com esse posicionamento, principalmente vindo do Lula, de forçar a barra, de falar nós contra eles contra nós, classes, vamos lutar, vamos brigar. Eu acho que isso deu tenho certeza que esse foi uma das molas propulsoras aí desse antagonismo tão forte entre direita e esquerda. E aí começou, aí ficou chato, não é que ficou chato, ficou mais pesado. Então, amigos que eu tinha, deixei de ter, acho que provavelmente você também. Muita gente que está vendo provavelmente também perdeu. As brigas ficaram gigantescas, os xingamentos e tal. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu faço. Mas e de trabalho também? Coisas no ambiente profissional? Perdi trabalho sim. Eu tinha um livro que estava engavetado ali. Engavetado não, aliás eu estava fazendo. E aí com o meu posicionamento, criando o Gadu, o dono do livro virou para mim e falou assim, eu não quero mais saber de você está proibido de fazer o livro. Não, porque você está me roubando as ideias. Não, cara, não tô. A gente não deveria brigar por causa disso. E aí perder. Não só esse trabalho, mas eu tenho certeza que alguns outros trabalhos devem ter passado. Mas eu não vou deixar de fazer, porque é uma coisa que eu acredito, inclusive, acredito que o Brasil não deveria... Pode falar abertamente aqui, né? Claro, aqui deve. Aqui deve, né? Eu acho que o Brasil não deveria nunca mais ter nada à esquerda. Chega, já foi, já tentou. Os outros lugares que tentaram também não deram certo. Eu sei que eu estou extrapolando na pergunta, mas... Não, mas é isso, porque engraçado, a gente olha esse discurso fácil da esquerda, do meio artístico, inclusive, que se acham
os monopolistas da virtude e tudo isso. E aí você vê o quanto se gastou de dinheiro aqui no Brasil via Lei Rouanet e tantas outras formas de patrocínio, dinheiro público, com coisas que sequer, não é nem que não ficaram boas, coisas muitas inclusive que sequer foram entregues, sim, não foram concluídas. Sim, sim. Então um discursinho fácil de justiça social, de defender os mais pobres, enfim, uma luta forjada, uma luta falsa de bem contra o mal. E na verdade essa turma é bem capitalista, porque eles não abrem mão do dinheiro público injetado na veia e tal. Como é que você vê isso? Porque, de fato, esse patrulhamento do politicamente correto, ideológico da esquerda, deve atingir na veia o teu trabalho como artista, né? Olha, eu vou te falar que, tendo visto durante todo esse tempo, toda essa coisa da Lei Rouanet, dos patrocínios e tudo mais, meio que desestimula mesmo. Você fala, pô, se eu tenho um projeto, se eu vou fazer uma coisa, mas ele tem que estar ideologicamente vinculado com quem vai liberar o dinheiro. Assim, no final eles não vão abrir mão do dinheiro que eles vão receber para fazer os projetos deles. Então, o politicamente correto começa a tomar uma forma tão grande, começa a tomar um corpo tão, volumoso, que automaticamente, quando você não faz parte desse grupo e você não está alinhado ideologicamente com a esquerda, de repente te vem como um fascista. De repente, como pode ser que um artista plástico, um desenhista, ilustrador, um artista judeu, pode ser, inclusive, de direita? É uma coisa... Eu vou explicar. Para quem estiver vendo esse vídeo, é uma coisa. Direita não é malvada. A direita não é malvada. Liberal de direita não é malvado. Não é ditatorial, não é fascista, não tem nada disso. Muito pelo contrário. Você que é um artista e que convive bem nesse meio, etc., imagino como é que você faz para aceitar e eventualmente conviver com essa concorrência desleal que os artistas que vivem de dinheiro do governo se beneficiam. Porque Lei Rouanet, verba incentivada, tudo só vai para a esquerda. Essa esquerda que diz que é a favor da igualdade, a favor dos mais pobres, dos menos favorecidos, no fundo vive de dinheiro público, na veia. E um discurso que não fecha muito. Como é que você enxerga isso? Como é que você vê, como é que convive, você que não vai atrás desse dinheiro público aí que a turma sobrevive, como é que faz? Essa galera é gadu. É uma galera gadu ananauê, é o pessoal que gosta do dinheiro dos outros, gosta do dinheiro do Estado, que na verdade é nosso. Eu optei por viver a minha vida artística como ilustrador e grafiteiro, artista plástico, de uma forma bem capitalista mesmo. Trabalhar, ganhar, é um trabalho como qualquer outro. Então, eu vejo isso como uma grande hipocrisia. Olha, eu preciso do dinheiro para fazer um projeto. O quê? Mas tem que estar alinhado com você, tem que estar alinhado com o governo, tem que estar alinhado com... Por isso que muita gente estava pedindo até o fim do Ministério da Cultura, o fim do Lei Rouanet. E faz sentido. Por que eu devo dar o dinheiro do pagador de impostos para ele continuar criando filmes, música, peças de teatro que só baba ovo para o próprio governo? Que só baba ovo para o próprio socialismo, para o comunismo deles? Eu acho que isso não faz sentido nenhum. E aparelharam um órgão estatal que avalia os projetos, né? Sim, exato. Não tem sequer um fair play para dividir o dinheiro entre as diversas visões. É só para aquela visão, só para aquele time. Eu quero fazer uma exposição que fale bem, que fale mal do próprio comunismo. Que eu vou ganhar uma grana para isso? Eu tenho todo um projeto, digamos, eu quero montar todo um projeto que seja baseado em falar mal do socialismo, falar mal do Lenin, falar mal do Stalin, falar mal do Mao Tse Tung, falar mal desses caras. E aí? Eu não tenho direito? Não é cultura? Não é exposição? Qual o problema? Não deveria ser neutro? De neutralidade não tem nada. Até para contemplar todos os espectros da sociedade. Pois é, exatamente isso. Exatamente isso. Por quê? Porque ser um artista, não obrigatoriamente você tem que ser de esquerda. Virou como que um mantra que o artista no Brasil tem que ser de esquerda. O ator, o cantor, o artista plástico, vem lá da década de 60, da década de 70, que tinha a ditadura e era de direita para brigar contra a tentativa de uma ditadura de esquerda.
E aí ficou essa pecha, ficou esse estigma de que tudo que é de direita é fascista, é mal, e não é. Mas é engraçado a hipocrisia, porque a gente pega, por exemplo, o Chico Buarque. O cara é um tremendo de um burguês da zona sul do Rio de Janeiro, Ipanema, Leblon, tem apartamento em Paris, vive bem, vinhos bons, roupas caras, discursinho de esquerda do mais baixo nível, petista, um negócio assim absurdo. Essa é a cara, né, do Gadu. Né? Ele é uma representação icônica do Gadu, né? O Gadu, ele tem essa cara porque você vai nas faculdades ou nas universidades do Brasil, você dá de cara com essa galera, a galera que deixa a barba crescer, óculos, tipo, federal de alguma coisa, tá lá. Mas com o iPhone 6, iPhone 8... É lógico, com todas as benesses que o capitalismo tem para oferecer. Carro zero que o pai deu. Carro zero que o pai deu. E que... E, não sei, e paga uma de legal, paga uma de tolerante, paga... Uma das coisas que me deixa, e aí já saindo um pouco até no meio da tua pergunta, mas acho que faz parte, acho que é interessante, é o discurso que foi impresso, vamos dizer, o discurso mais forte, um dos mais fortes da esquerda, é o discurso da tolerância, da igualdade, olha como nós somos legais, mas ao mesmo tempo isso não passa... Mas tudo que não tem nos países de esquerda. Pois é. Você vai para Cuba ver se tem tolerância. Não tem igualdade. E igualdade é na pobreza. Igualdade é nivelar por baixo. Mas o que é louco, o que eu queria dizer na verdade é assim, que meio que a esquerda sequestrou a virtude. Então, se você não é de esquerda, você não é bom. Se você não é de esquerda, você não é tolerante, você não acredita em igualdade de gênero, você não acredita em igualdade de qualquer coisa. Você é fascista, malvado e esse tipo de coisa. Quando que se você é de esquerda, não importa qual linha e não importa o que você faça, você ideologicamente é puro. É lindo, é maravilhoso. Você leu todos os livros, você é mais inteligente, você é mais culto. E não é verdade. Ser de direita não é ser fascista. Ser de esquerda não é ser mais intelectual. Não é ser mais virtuoso. Este sequestro do discurso é muito perigoso. É muito perigoso. Mas é impressionante como a classe média e a elite, mais do que a classe média, caiu nessa armadilha. Né? A gente frequenta ambientes de trabalho, ambientes sociais e tudo, você acaba vendo que só por você não ser de esquerda, antes mesmo da pessoa saber que a gente é de direita, mas só por não ser de esquerda, não estar alinhado com a turma de esquerda, você já é tido como alguém que diz, não, mas é um pouco radical, é melhor não e tal. Tem um patrulhamento aí permanente de pessoas que no fundo são grandes capitalistas, que vivem uma vida burguesa capitalista pura, mas acham charmoso ter esse discurso e discriminam brutalmente. Tudo tem a ver, na minha opinião, e olha, eu não sou especialista, aliás, eu detesto esse termo, especialista, né? Porque parece tudo aquela coisa da Globo News, né? Todo mundo é especial. Os especialistas disseram que não sei o quê. Na real, é um discurso antigo que veio sendo bombardeado na cabeça das pessoas. Assim, Estados Unidos, capitalista, malvado, imperialista, conquistador do mundo, faz mal para o mundo. E o esquerda é o rebelde, o que se rebela contra essa sensível, potência. justo. Ele é justo, essa potência não pode mais cair nessa balela. Não é verdade. Você tem bons em todos os espectros. E é verdade, você tem mesmo. Pessoas boas, com boas intenções. E na direita, no liberalismo de direita, as pessoas também pensam de uma forma virtuosa. Tem pessoas... Não dá para rotular totalmente, mas essa ideia, essa propaganda de que a virtude é da esquerda e eles lutam contra o capitalismo opressor, é velho, tá passado. Como é que você, um artista liberal, de direita e judeu, enxerga essa aproximação, uma quase fixação mesmo, uma coisa dogmática e inexplicável da esquerda com o Estado Islâmico, com os radicais do Hamas, enfim, esse amor pelo Arafat, enfim, essa coisa que a esquerda tem anti-Israel e anti-judeus, assim, nessa disputa Israel-Palestina? De novo, pensa que
na minha opinião, de novo, hein? Não especialistas, mas é muita vivência, é muita leitura, é muita exceção de... Quantas vezes você já foi para Israel? 18. Bom, 18. Então você conhece. Conheço bem. Na época que podia ir, inclusive, quer dizer, era mais fácil ir, eu passei em Hebron, que é tudo, né, são cidades árabes e tudo mais. Mas, de novo, a questão é, depois de muita vivência, conversar com muita gente, de ler muito e tal, a esquerda vive muito de ideologia. Então, independentemente se ela está certa ou se está errada, e a gente viu que nos últimos 100 anos ela tem dado bem errado, ela vive muito de ideologia. Mas ela afirma que ainda vai dar certo. Ela afirma que ainda vai dar certo. Eles dizem, eles são bem... É impressionante que a galera de hoje em dia, eles são melhores do que todos que passaram antes, inclusive. São incríveis. Então, vai dar certo. Quando eu fizer, vai dar certo. Voltando para a tua pergunta, a questão é ideológica. Vamos colocar assim, os Estados Unidos capitalista, a União Soviética, então a União Soviética comunista, socialista. Então, nós que somos... né, alinhados com a União Soviética, a gente tem que ser contra o grande capitalista, opressor mundial, os Estados Unidos, o Satã. Os povos, os árabes, principalmente o mundo muçulmano, do Oriente Médio, vê Israel como um filhote dos Estados Unidos. Então, a esquerda vê os árabes como aliados contra os Estados Unidos. Então é assim, mesmo que a esquerda seja eles se colocam como tolerantes e igualdade de gênero, e vamos todo mundo, né, vamos construir um mundo melhor, eles se aliam com a extrema-direita religiosa, conservadora, extremamente radical muçulmana, árabe, no caso Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica, os fundamentalistas ou terroristas islâmicos, coloca como você quiser, se aliam a eles, eles se juntam para combater Israel. Isso é engraçado, porque lá eles querem, a esquerda prega a democracia, o direito à livre expressão, que são valores corretos, mas é antítese do que esses grupos querem. Pois é. A mulher que quer a igualdade de gênero, o feminismo, o empoderamento, é tudo que esses grupos árabes não têm. Exatamente. Então, e aí fica até meio incongruente, fica meio esquisito você olhar. Você pode pegar na internet dezenas, centenas, milhares de filmes, tipo aquelas meninas na Alemanha cantando Allahu Akbar, tudo bem, a religião é ótima, tal, seguir a religião, tá tudo bem. Mas a menina que canta Allahu Akbar, ela é de esquerda e ao mesmo tempo ela se junta. Na hora que ela se junta, ela perde todas aquelas liberdades pelas quais ela luta. Então como fazer para juntar a democracia, de novo, valores corretos que a gente divide, com a não democracia, a falta de liberdade de expressão, a falta de tudo, inclusive, como é que se junta? Tem uma explicação. O ódio aos Estados Unidos e, consequentemente, o ódio a Israel. A gente tem que lutar contra o grande Satã e o pequeno Satã. Acabou, é isso. É incongruente, é esquisito mesmo. Bom, acontece. Aí para a gente encaminhar um pouco para assuntos brasileiros, essa eleição de 2018 é uma eleição que reflete grandes mudanças, né? O Brasil começou com aqueles protestos em 2013, passou por todos os movimentos do impeachment da Dilma, reconheceu o legado negativo, né, a herança maldita do PT e todas as suas visões demagógicas de corrupção e tudo mais no país. Agora, recentemente, as pessoas foram às ruas novamente para exigir o cumprimento da lei, no caso do habeas corpus lá do Lula, mostrando que o Lula é uma pessoa comum e que a lei é para todo mundo. E agora, mais recentemente ainda, a greve dos caminhoneiros contra esse peso excessivo do Estado, uma rebelião social contra, efetivamente, a ineficiência, o tamanho, o gigantismo do Estado brasileiro. O que você acha que vai acontecer nessas eleições de 2018? The million dollar question. Olha, eu vou te falar uma coisa. Exercício de futurologia não é comigo, mas eu acho que a esquerda está cavando a própria cova. Quanto mais eles batem no Bolsonaro, mais ele cresce. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, nem estou dizendo que é isso que eu quero que aconteça. Não, mas uma guinada da sociedade para uma visão mais liberal, né? Diminuição do tamanho do Estado, tá todo mundo revoltado contra os impostos, ninguém aguenta mais a roubalheira, a ineficiência. Com certeza, mas o problema do brasileiro não está aí. Na minha opinião, nosso problema está mais lá atrás, é uma questão educacional.
uma questão de educação. É uma questão de o brasileiro saber em quem ele vota, lembrar em quem ele votou e saber qual é a pauta de quem está votando. Porque não adianta, por mais que você vote no presidente, tem todo um trabalho com o Congresso. Se o Congresso não passa, se o presidente quer, o Congresso não passa, o que vai acontecer? A gente não consegue. É um embate, e a gente não consegue, a gente fica patinando sempre no mesmo lugar. E a turma não presta atenção no legislativo. Não presta nenhuma atenção no legislativo. Então, por mais que a sociedade fale, saia nas ruas 1 milhão, 2 milhões, olha, a gente quer a prisão desse, ou a gente quer o fim dos impostos, diminuição da carga, o Estado menor, né, não ter que carregar este elefante, como o livro do meu amigo... Né? O livro do meu amigo Nani Ostroviec, imagina, carregar esse elefante, que o brasileiro tem uma carga tributária impensável, né, obscena. Né? Imagina que a gente passa um terço, né, um terço do nosso ano pagando imposto, e não faz sentido. Todos os países, é perceptível que todos os países eles evoluem quanto menor o Estado, porque quanto maior o Estado, menor o indivíduo. Menos você faz parte, mais cria burocracia, mais cria... mais a corrupção, a ineficiência, desperdício. E você tira o direito de escolha da pessoa. Exato. Porque o Estado fala para a pessoa o seguinte: me dá o teu dinheiro para cá, através dos impostos, que eu vou fazer por você aquilo que você acha que é bom para você. Exato. Só que eu sei melhor do que você mesmo o que é bom para você. É uma barbaridade. Exato. Então não fala, não, porque eles nos deram ele deu a oportunidade de ir para a faculdade, ou comprar um carro, ou de viajar de avião. Esse direito é teu. Esse direito é do teu dinheiro, que você já deveria ter recebido. Não tem que essa sanha arrecadadora de impostos para depois te devolver. Esse dinheiro já é teu. Não, o Estado me dá. O Estado não tem de onde tirar, a não ser que seja de você mesmo. Então ele está te devolvendo aquilo que já é teu. E ficando com a diferença. Se o brasileiro prestar atenção, ele vai ver que o Estado inchado não é o caminho. Mas isso tem que ter todo um trabalho de educação lá atrás. O brasileiro tem que... É muito maior do que simplesmente só mudar a liderança. Mas eu acho que o Brasil, como você mesmo tinha falado, eu acho que o brasileiro está mudando, está dando uma guinada para a direita. Não estão mais querendo saber de grandes, comícios e salvadores da pátria. O Brasil não precisa de salvador da pátria. O Brasil precisa dele mesmo, trabalhando. Seguir a receita dos países que deram certo. Seguir a receita dos países que deram certo. Pode colocar todos eles na listagem dos que têm o melhor índice de vida. Vejam como está funcionando. Não tem um grande nome, não precisa de um grande nome. Você precisa de um conjunto, você precisa de um coletivismo. Veja bem, coletivismo não é socialismo. No coletivismo a gente precisa pensar como um todo. Por exemplo, essa greve agora dos caminhoneiros. A gasolina foi para R$9, o saco de batata foi para 500. Quando tem um desastre em algum lugar, as pessoas se ajudam. É isso que eu quero dizer, o brasileiro tem que se ajudar. O espírito associativo, o interesse coletivo, mas respeitando e valorizando o indivíduo. Absolutamente. É através do indivíduo que a gente arruma o coletivo. Lógico. E hoje é o contrário. Com certeza. Bom, pessoal, hoje a gente vai encerrar aqui. O Leandro Spetti é nosso artista e grafiteiro e pai do Gadu Ananauê, esse herói aqui da liberdade de expressão nesse difícil meio artístico muito tomado pela ideologia da esquerda. Parabéns, obrigado por ter conversado. Eu que agradeço, se tiver oportunidade, pessoal, continuem entrando na página do Gadu. Outra coisa, eu faço Gadu por prazer, por total prazer, nenhum centavo. Eu faço porque eu acho que o Brasil merece mudar de rumo, entende? E tamo junto, estamos com vocês. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu.